curso Iniciando Sua Oratória Online. Vamos estar juntos durante 9 módulos. 9 módulos em que falaremos sobre muitos assuntos que têm a ver com a sua oratória virtual. Hoje, tudo está no online. Hoje, as pessoas conversam através do virtual, do digital. Então, nós trataremos dos assuntos que têm a ver com esse tema. Nesses 9 módulos, nós vamos trabalhar questões ligadas ao cenário, questões em que você vai trabalhar o planejamento, você vai ver também como é que você pode trabalhar a sua expressão vocal, sim, a melodia da sua voz também. E por último, a questão do gestual. Qual é o gestual interessante para que você possa captar pessoas, para que você possa engajar pessoas? Então, o primeiro módulo não poderia deixar de ser diferente. Ele tem a ver com a questão do medo. Por que as pessoas têm medo? O que faz você ter medo no momento em que vai ficar diante de uma câmera, que vai ser exatamente aquele seu aliado, é quem vai estar junto de você todo o tempo, é a sua câmera, não é? Como eu vou trabalhar isso? Então, é importante você entender que quando nós sentimos medo, nós acionamos glândulas no nosso cérebro que elas podem desencadear a produção de hormônios. Então, essa questão ela é muito importante ser trabalhada, principalmente na questão do pensamento. Então, se você já deixa o medo acontecer, você vai desencadear vários hormônios que vão atrapalhar a sua comunicação, a sua fala, a sua desenvoltura. Então, o que é interessante? É interessante você não deixar que cinco elementos malévolos eles tirem o brilho da sua apresentação. E eles são todos comportamentais. É uma forma de você enxergar como você está se comportando. Então, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro fator extremamente ruim para quem está querendo falar em público, e principalmente na questão do online, é a pessoa que se rotula. A pessoa que tem uma autossabotagem muito intensa. E geralmente as rotulações é a própria pessoa que coloca sobre si mesma. Ela começa a se enxergar mais velha, eu estou mais velho, eu estou mais gordo, eu estou cheio de rugas, eu não sei falar direito, eu estou assim, eu estou assado. Ou seja, há uma série de rótulos que a pessoa coloca sobre si mesma e que aí a autossabotagem entra. Como? Ela entra dizendo, não, já que você está assim, é melhor não ir. Não comece não vá por aí, é melhor ficar quieto. Então, a pessoa já tem dificuldade de fazer aquilo. E se ele entra nesse caminho da autossabotagem, então o que vai acontecer? Você vai ficar focado só nas suas limitações. A sabotagem pessoal, ela é muito danosa. A pessoa fica olhando só para as suas limitações. Ele não consegue enxergar as suas consecuções, aquilo que você já conseguiu, aquilo que você já venceu. É isso que você tem que olhar. Mas não, se você vai olhar para questões limitantes, você vai ficar limitado. Então, a primeira pessoa que tem que ajudar você é você mesmo, não é? Se você não se ajudar, não adianta outra pessoa querer trabalhar isso com você. Então, não se rotule. Essa é a primeira coisa que não deve ser feita. Uma outra coisa que também atrapalha muito, dentro daquelas 5 que eu fiquei de falar para vocês. A segunda é o perfeccionismo. Olha, o perfeccionismo é uma coisa muito ruim. Eu tinha muito isso quando comecei a falar em público e até hoje, às vezes, eu me pego com esse instinto aí, essa coisa ruim que é ser perfeccionista. Uma coisa é você querer fazer bem feito, é você se preparar bem, elaborar bem um esboço, estudar o assunto para fazer bem feito, mas não fazer perfeito. Não existe o perfeito. As pessoas não são perfeitas. Nós somos imperfeitos. Então, como conseguiríamos fazer algo perfeito? Sempre haverá alguma coisa para ser melhorada. Sempre haverá alguma coisa para ser caminhada ainda mais, para ser desenvolvida. Entende? Tenha isso em mente. Saia do perfeccionismo. Isso é um lado obscuro da qualidade. Uma pessoa não precisa ser perfeccionista. Ela só precisa ter o pensamento de fazer bem feito. Só isso, ok? Bem,
Vamos então para um terceiro elemento que é extremamente malévolo e faz a pessoa ter medo de falar em público. E quando eu digo falar em público, falar para uma câmera, para o seu público, o online ou virtual, não é? E essa terceira coisa é a timidez. Então a timidez, naturalmente, a pessoa se diz tímida, porque a gente percebe que as crianças, elas desde pequena, já são crianças assim, livres, soltas. Né? A criança geralmente ela é muito amável, ela é muito dada. Então quando a pessoa começa a ficar mais velha, ela começa a criar certas limitações sobre si mesma e aí começa a se dizer tímida. Eu não vou entrar nessas questões aqui no nosso curso online. Você vai ver que eu vou me ater só ao ponto de número 5. Mas se você se diz ser uma pessoa tímida, veja por que você age dessa forma. Procure um profissional que possa lhe ajudar a vencer a timidez. E eu já vi muitas pessoas que diziam que eram tímidas e elas conseguiram mudar a cabeça, mudar esse modo de pensar e deixaram de ser tímidas, pode-se dizer assim, né? Cresceram, se desenvolveram. Isso é muito bom. Bom, mas tem um quarto elemento, que esse também é muito danoso, faz um mal incrível, é a pessoa que tem medo da perda da autoestima. Tem gente que tem medo. E aí, geralmente a pessoa quando vai falar, e principalmente no online, ela pergunta para ela mesma, ela pergunta, e se ninguém gostar? E se me ridicularizarem? E se ficarem brincando comigo? Se me criticarem demais? Ah, não, eu não tenho o dom da fala. Eu não sou uma pessoa talhada para falar em público. Isso aí não é para mim. Então note que o ponto 4, que é a perda da autoestima, ele antecede geralmente aquele primeiro que é o da rotulagem, que é da autossabotagem. Então, a pessoa quando tem medo de perder a sua autoestima e ficar ridicularizada, ela entra na sabotagem, né? Então, isso também não constrói, não adianta isso. É importante você entender o que é que você quer para você. Aliás, essa questão toda que eu estou falando aqui, não só do ponto 1, a rotulagem, a questão do perfeccionismo, da timidez e essa questão da perda da autoestima, todas essas questões comportamentais, elas estão muito ligadas à forma como eu enxergo a vida, né? Como eu me enxergo? Quem sou eu? É autoconhecimento. Então, o primeiro passo para você trabalhar qualquer questão, principalmente na questão da oratória, que é você falar em público, você tem que se conhecer melhor. Eu sempre começo dessa forma. Não adianta enveredar por um ensino mais profundo se eu primeiro não estou resolvido comigo mesmo. Eu tenho que me resolver, eu tenho que me entender, eu tenho que mudar a minha postura para que eu possa então fazer um trabalho interessante, não é? Então se conheça mais, se debruce mais sobre você mesmo, entenda as suas necessidades pessoais. Faça isso com você. E se você não sabe fazer, peça ajuda, peça uma orientação. Você poderá então ter um resultado muito melhor, ok? Bem, aí falta agora o quinto ponto que faz uma pessoa ter medo de falar em público, que é falta de preparação. Não se preparou adequadamente, não deu os passos necessários para isso, e aí veio o medo, a insegurança, não é? A pessoa não estava preparada, e aí pronto, desencadeia todos os outros que eu já falei. E é neste ponto, no 5, na falta de preparação, que nós vamos desenvolver o curso que é Iniciando a Sua Oratória Online. Por quê? Porque nós vamos trabalhar as ferramentas para você estudar, para você treinar, para você ensaiar e aí então você ter uma boa apresentação, ok? Então, esse primeiro módulo ele é para lhe ajudar a se autoconhecer, é para você se ver por dentro e a gente poder continuar a caminhada. Então, vamos até o módulo 2, quando vamos começar a falar sobre a questão que tem a ver com como você vai se preparar, como você vai antecipadamente ver a questão do ambiente. Até lá!